Quando a empresa interessada em participar da licitação toma a leitura do edital, é natural que surjam algumas dúvidas, ok? Além de dúvidas, podem surgir também cláusulas, termos, condições das quais a empresa discorde. E para isso, a empresa pode se valer da impugnação do edital de licitação, da impugnação do instrumento convocatório, certo? Normalmente, no pregão eletrônico, a forma pela qual se impugna é justamente pela via eletrônica, normalmente através de um e-mail. Esse e-mail ele vai constar no edital de licitação, exatamente na parte que fala sobre pedido de esclarecimentos e impugnação digital. Na maioria dos casos, as informações de como se impugna o edital, de como se faz o pedido de esclarecimento, constam no mesmo título, certo? Então, basta que se procure no instrumento convocatório o e-mail para o qual você poderá endereçar a impugnação ou mesmo o pedido de esclarecimento no caso da dúvida que você tiver relativa ao edital. É importante que se perceba o seguinte: nos pregões presenciais, muitos deles apenas admitem a impugnação feita por protocolo presencial, ou seja, é necessário ir à sede da administração para poder impugnar o edital, para poder apresentar o pedido de impugnação. Enquanto que nos pregões eletrônicos, eles admitem a impugnação por e-mail. Esse e-mail, como eu já falei, ele vai constar no edital, ok? O que mais merece atenção aqui no caso da impugnação são as regras relativas aos prazos. No caso do decreto 10.024/2019, que é um novo decreto que regulamenta o pregão na forma eletrônica, a impugnação do edital ela está prevista no artigo 24, que diz que qualquer pessoa poderá impugnar os termos do edital do pregão por meio eletrônico, na forma prevista no edital, até 3 dias úteis anteriores à data fixada para a abertura da sessão pública. Então, eu tenho uma data em que a sessão pública do pregão irá ocorrer. Eu conto os 3 dias úteis anteriores. No dia anterior, esgota o meu prazo para que eu apresente a impugnação àquele edital, como bem disse aqui o decreto, por meio eletrônico, ok? O artigo 24, parágrafo 1º do mesmo decreto, diz o seguinte: a impugnação não possui efeito suspensivo. Caberá ao pregoeiro, auxiliado pelos responsáveis pela elaboração do edital e dos anexos, decidir sobre a impugnação no prazo de 2 dias úteis, contado da data de recebimento da impugnação. Então, contado da data de recebimento da impugnação, o pregoeiro recebeu a impugnação do edital, o pedido de impugnação, né? Ela pode ter sido protocolada bem anteriormente aos 3 dias úteis, que é o prazo que a pessoa interessada possui. Quer dizer, a impugnação chegou no 5º dia útil anterior à data da sessão pública, no 6º dia útil à data da sessão pública. O edital foi publicado hoje, amanhã chegou no dia seguinte chegou o pedido de impugnação. O pregoeiro possui o prazo de 2 dias úteis para decidir a respeito do pedido de impugnação apresentado. Então, podemos decorar da seguinte forma: até 3 dias úteis anteriores à data fixada para a abertura da sessão pública. É o prazo do licitante. Aliás, não só do licitante, de qualquer pessoa, até 3 dias úteis. E o prazo para o pregoeiro, para a administração, no prazo de 2 dias úteis, ok? Lembrando que a impugnação não possui efeito suspensivo. Isso não constava no decreto anterior que regulamentava o pregão eletrônico, consta agora nesse. Dizer que o pedido de impugnação não terá efeito suspensivo significa dizer que por ter sido apresentado um pedido de impugnação, o processo licitatório ele não necessariamente será suspenso. Aliás, em regra, ele não será suspenso. Supondo que a sua empresa impugne um edital de licitação
e no dia em que ela impugnou, no dia seguinte há uma vistoria, por exemplo, agendada. Uma vistoria relativa àquele pregão que a sua empresa impugnou. Veja, aquela vistoria ela ocorrerá normalmente. As atividades pertinentes àquele pregão impugnado, elas não são suspensas, elas não ficam sobrestadas. Não há nenhum tipo de paralisação das atividades relativas ao pregão pelo fato do edital ter sido impugnado. Como é que nós contamos, na verdade, esse prazo aqui, ó, que é o prazo de até 3 dias úteis anteriores à data fixada para a abertura da sessão pública? Da seguinte forma, é importante aí a palavra úteis. É a palavra úteis que faz toda a diferença na contagem. Veja, eu tenho uma licitação aqui que muito me interessa, eu vou participar e ela será no dia 21 de um determinado mês qualquer aí. Pegando uma data hipotética aqui. Dia 21, cai numa terça-feira, ok? Eu tenho até 3 dias úteis, a lei me diz, né? Até 3 dias úteis. Então veja, sábado e domingo, dias 18 e 19, que antecedem a abertura da sessão pública, não contam, porque sábado e domingo não é dia útil, ok? Então veja, no dia 20, 17 e 16, ou seja, a minha licitação cai na terça-feira. Na segunda, na sexta e na quinta são os meus 3 dias úteis que antecedem a data da sessão pública. Eu devo apresentar o meu pedido de impugnação até o dia 15, quarta-feira, certo? Até os 3 dias úteis anteriores à data da sessão pública. Não inclui o terceiro dia anterior. Não inclui. Ok? Então, isso é importante estar atento. Você está a 3 dias úteis da licitação ocorrer. Seu prazo para impugnação ele já esgotou, já terminou. Você tem até o terceiro dia útil. Ou seja, se você já estiver no terceiro dia útil, seu prazo já esgotou. Você tem que estar na véspera do terceiro dia útil. Ok? Então, eu conto de trás para frente os dias úteis. Perdão, conto de frente para trás 3 dias úteis, 20, 17 e 16. Dia 15, esgota o meu prazo, ok? Agora veja, supondo aqui que eu esteja diante de uma situação em que dia 20 é feriado. Dia 20 é feriado. Então, sendo feriado, o meu prazo se esgotaria no dia 14. Por quê? A licitação vai ocorrer na terça. Dia 20, na véspera, segunda-feira, é feriado, não é dia útil. No dia anterior também não, porque é domingo. No dia anterior também não, porque é sábado. Ou seja, o meu primeiro dia útil anterior é o dia 17, que cai na sexta-feira. Ok? Sexta, quinta, quarta. 17, 16, 15. Primeiro, segundo, terceiro dia útil. Meu prazo esgota no dia 14, terça-feira. Então, observar se há algum feriado entre a publicação do edital e a data da sessão pública é de fundamental importância para que você não esteja sujeito a perder prazos de impugnação. Ok? Por quê? Porque tratam-se de dias úteis. E aqui é importante observar o seguinte, o feriado, você deve se atentar aos feriados nacionais, mas esses são fáceis. Agora, você também deve observar se não haverá um feriado no local da sede da sessão pública, porque nós sabemos que há feriados estaduais e feriados municipais. Veja só, você pode ser uma empresa sediada no Rio Grande do Sul que pretende participar de uma licitação no Paraná. Você pode ser uma empresa de Minas Gerais que pretende participar de uma licitação no Mato Grosso. E aí pode haver algum feriado que você não esteja contando com ele porque você é de um estado em que aquele feriado não acontece, ok? O feriado da Consciência Negra, por exemplo, em nem todos os municípios e estados é feriado, né? Então é uma data que tem que ser levada em consideração. Revolução Constitucionalista é feriado estadual em São Paulo, mas em outro estado pode ser que não seja. Ok? Então, a questão dos dias úteis é de fundamental importância para que você não perca prazos.
Continuando aqui, o artigo 24, parágrafo 2º. A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional e deverá ser motivada pelo pregoeiro nos autos do processo da licitação. Ou seja, há possibilidade de haver efeito suspensivo uma vez que o edital foi impugnado? Sim, há essa possibilidade sim, essa possibilidade existe, contanto que ela seja motivada. O pregoeiro vai ter que dizer, fazer constar nos autos, né? Expor os motivos dele por escrito. Olha, decido pela suspensão do processo licitatório, pois a questão que foi trazida, ela exige uma análise mais rigorosa, exige eventualmente uma reformulação do edital mais bem trabalhada. Então, de fato, os trabalhos terão que ser suspensos, terão que ficar sobrestados. Deverá haver uma paralisação aí das atividades relativas àquela licitação, certo? Desde que o pregoeiro motive a medida excepcional de suspensão do processo licitatório, ela é sim admitida, ok? Parágrafo 3º. Acolhida a impugnação contra o edital, será definida e publicada nova data para a realização do certame. Ou seja, se você impugnou um edital e a sua impugnação foi aceita, necessariamente será definida e publicada uma nova data para a realização do certame, ok? Traz uma segurança jurídica esse dispositivo no sentido de evitar que a administração acate uma impugnação, porém não mude a data da sessão pública, o que seria um pouco absurdo, né? Já que você tem uma regra, provavelmente nova no edital, e você tem que dar um período aí para que todos os interessados aí, as empresas proponentes, os eventuais fornecedores, os potenciais fornecedores, possam tomar conhecimento dessa nova regra em razão da impugnação que foi apresentada, ok? Seguindo aqui, e se for pedido de esclarecimento? Diego, não é uma impugnação, não quero impugnar o edital, mas eu estou com dúvidas, tenho uma dúvida aqui em relação ao prazo de entrega, em relação à vistoria, em relação à forma como o serviço vai ser executado. Eu estou com dúvida, quero perguntar, uma dúvida jurídica, uma dúvida sobre a legislação aplicável ali ao objeto que está sendo licitado. O prazo é o mesmo da impugnação. São 3 dias úteis anteriores à data fixada para a abertura da sessão pública, para que você apresente pedidos de impugnação, e se passar esse prazo, a administração não é obrigada a responder o seu pedido de esclarecimento, a sua dúvida, ok? E o pregoeiro possui 2 dias úteis para respondê-la, ok? Então, o prazo para pedido de impugnação, o prazo para pedido de esclarecimento é o mesmo dos pedidos de impugnação, ok? Muito bem. Isso é relativo ao pregão eletrônico, mas em relação às demais modalidades, concorrência, tomada de preço, convite, elas seguem o que diz a Lei 8666, a Lei Geral de Licitações, no artigo 41, parágrafo 1º, que diz o seguinte: qualquer cidadão é parte legítima para impugnar edital de licitação por irregularidade na aplicação desta lei, na aplicação da Lei 8666, da Lei Geral de Licitações, devendo protocolar o pedido até 5 dias úteis antes da data fixada para a abertura dos envelopes de habilitação, devendo a administração julgar e responder à impugnação em até 3 dias úteis. Então veja que os prazos aumentam de ambos os lados. Aumentam no sentido de que o licitante ele tem 5 dias úteis e não mais 3 dias úteis. Para as demais modalidades ele terá 5 dias úteis para apresentar pedido de impugnação. E o pregoeiro, ao invés de ter 2 dias úteis para dar a sua resposta, ele terá 3 dias úteis. Agora é importante entender o seguinte, é tudo uma questão de proporção. O prazo de publicidade das modalidades de concorrência, tomada de preço, eles são maiores do que o prazo de publicidade de um edital de pregão. Então, por isso que os prazos também para impugnar e responder são maiores, ok? A gente pode entender que, na verdade, o prazo que o licitante interessado possui
para apresentar pedido de impugnação e outras modalidades de licitação, ele na verdade é até menor, porque em mais dias se antecede a ocorrência da sessão pública. E aqui é importante observar o seguinte: observem que a lei não está falando em sessão pública, ela fala em abertura dos envelopes de habilitação. Por quê? Porque nas demais modalidades, o primeiro envelope que é aberto é o envelope de habilitação e não o de proposta. Quando nós falamos da modalidade de pregão, o primeiro envelope a ser aberto pela administração é o envelope de proposta. Primeiro se faz o julgamento das propostas apresentadas. E aí aquela proposta vencedora, aquela empresa que apresentou a proposta, que foi julgada a melhor vantajosa pela administração, ela sim terá os seus documentos de habilitação conferidos pela administração. Aqui no caso não. Nas demais modalidades, o que primeiro se verifica é se todos os proponentes interessados, todas as empresas que chegaram lá oferecendo proposta estão de fato habilitadas. E aí, verificada a habilitação de todas as empresas, aí sim se avalia a proposta de cada uma delas. Ok? Por isso que ele fala entre 5 dias úteis anteriores à abertura dos envelopes de habilitação. No caso das modalidades de licitação, como tomada de preço e concorrência pública. Nas demais modalidades da Lei Geral de Licitações. Seguindo aqui, é importante a gente observar também o seguinte: a Lei Geral de Licitações ela faz uma distinção entre qualquer cidadão pode impugnar um edital de licitação, mesmo que ele não venha participar da licitação, mesmo que ele não venha participar da licitação. Pessoa física, pessoa jurídica, qualquer cidadão. E o licitante. Então, o licitante ele terá um prazo mais próximo ali da data de abertura dos envelopes de habilitação. Ele terá um prazo até o segundo dia útil, até 2 dias úteis, nas modalidades de TP, tomada de preço, e concorrência pública. Ok? Então, veja que a Lei Geral de Licitações ela também faz essa diferença. Ó, o licitante. Ok? Agora, que nem uma vez perguntaram, né? Mas Diego, por que qualquer cidadão? Que interesse que o cidadão vai ter em impugnar um edital? Olha, é interessante que a gente observe que quando eu falo de uma licitação que está sendo realizada, eu estou falando de gasto do dinheiro público, de gasto de dinheiro dos nossos impostos, né? Muito embora o objetivo do Estado seja a promoção do bem comum e, obviamente, aquele gasto público que está sendo feito por meio daquela licitação, ele é legítimo, pois o Estado irá cumprir as suas atividades finalísticas por meio daquela aquisição, daquela compra, da celebração daquele contrato. Veja, eu tenho que ter um gasto público responsável, bem feito, sem que haja prejuízo ao patrimônio público, sem que haja prejuízo ao erário público, sem que haja ilegalidade, ok? Então, por isso que qualquer cidadão pode impugnar um edital de licitação por irregularidade na aplicação da Lei Geral de Licitações, porque a lei tem que ser cumprida e o erário público, os cofres públicos, ele deve ser respeitado, ok? Agora, pensando do lado do fornecedor, você, cidadão, pessoa física, você pode ter interesse em impugnar um edital na condição de cidadão para não expor a sua empresa. Então, ao invés de você impugnar se valendo do nome da sua empresa, você impugna na condição de cidadão. Entendeu? Porque isso vai fazer com que o nome da sua empresa previamente não seja levado à administração pública. E de uma certa forma você não acaba expondo que a sua empresa pretende participar da licitação. É uma medida que não é proibida em lei, não há nada de legítimo, não há nada de errado em fazer isso. E por uma questão de sigilo você pode preferir proceder dessa forma, ok? Muito bem. Então, sobre pedidos de impugnação e pedidos de esclarecimento, é esse o assunto da aula de hoje.